Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago Santos e hoje nós vamos falar sobre pacote de serviços. Bom, o que a gente trata dentro de pacote de serviço? Quando a gente vai prestar um serviço para uma empresa ou para um cliente, o consumidor final, normalmente, para viabilizar a prestação desse serviço, necessita-se de alguns elementos. Primeiro elemento, a gente precisa de uma infraestrutura, precisa de equipamentos, precisa às vezes de informações, a gente precisa de uma base para que esse serviço seja prestado, uma base tecnológica, uma base física para poder prestar tal serviço. Então, quando se trata em gerenciamento e gestão de serviço, é preciso considerar esses elementos que compõem o chamado pacote de serviço. Então, o que seria esse pacote? Ele é o conjunto de mercadorias e também de serviços que são fornecidos em um ambiente. Então, eu posso fornecer um serviço, mas que, para eu consiga fornecer da melhor forma este serviço, eu demande de outros serviços agregados para oferecer ao cliente um serviço mais pleno, mais completo, atendendo não só às suas necessidades, como também os seus desejos. Então, dentro desse pacote de serviço, a gente tem chamadas instalações de apoio, para além das instalações de apoio, ou seja, o local onde vai prestar tal serviço, tem também os bens facilitadores. O que seriam esses bens facilitadores? Os equipamentos, os elementos aí que, de certa forma, vão nos dar sustentação ou, de certa forma, vão nos estruturar para que o serviço seja prestado. E ainda, as informações, informações sobre o cliente, informações sobre o que esse cliente busca e deseja dentro dessa prestação de serviço. Nós temos os chamados serviços explícitos, ou seja, o que vai estar nítido, ou seja, o que é óbvio na prestação de serviço, que o cliente vai perceber e para ele é algo, inclusive, muito perceptível nessa prestação. E também nós temos os chamados serviços implícitos. É o que o cliente, de certa forma, sente confortável, ele até entende como valor, mas não está implícito dentro daquela prestação de serviço. E aí eu vou explicar para vocês o que seria cada um destes itens. Bom, a começar das instalações de apoio. O que seriam essas instalações de apoio? São esses recursos físicos que devem estar disponíveis antes de se oferecer um serviço ao cliente. Então, vamos imaginar um hotel. Para você oferecer um serviço de hospedagem, é necessário que você tenha as instalações de um hotel. Então, você tem a estrutura de um hotel disponível para você prestar aquele serviço de hospedagem. Isso acontece também, por exemplo, com os serviços de saúde, com o hospital. Você precisa dessa instalação para que você consiga desenvolver e prestar o serviço de saúde, o serviço hospitalar. Um campo de golfe, por exemplo, você precisa de toda uma instalação, todo um espaço para conseguir desenvolver tal esporte. Nós temos o exemplo aí de um estádio de futebol. Para que você tenha todo aquele serviço sendo prestado de entretenimento, de esporte, você precisa dessa infraestrutura. E para este serviço, ou melhor, para estas instalações de apoio, é importante considerar alguns aspectos que são relevantes para a tomada de decisão do cliente, do consumidor. Quais são esses aspectos? Primeiro, a localização. Então, se você vai ficar em um hotel ou um hospital, por exemplo, você pode considerar a localização como um elemento importante, como um elemento, às vezes, fundamental na tomada de decisão por aquele serviço, porque a localização pode ser o elemento essencial para que você consiga, de certa forma, usufruir daquele serviço.
A decoração pode ser um elemento importante, por exemplo, num hotel. Então, você demanda um hotel mais moderno, um hotel que tem uma boa decoração, que você vá se sentir bem, para você desfrutar desse espaço, dependendo da finalidade. Vamos imaginar, eu quero um hotel para passar minha lua de mel. Eu quero um hotel sofisticado, que tem uma boa decoração. Então, são elementos importantes, são aspectos importantes a considerar. Todo o equipamento de apoio, então, se você tem lá uma piscina disponível, se você tem uma academia de ginástica, se você tem um espaço kids, então são elementos aí que consideram importantes dentro dessa estrutura. E também todo o layout, seja em virtude de uma deficiência física, que você precisa de um layout favorável para estar usufruindo daquele tipo de serviço, ou seja aí por pleno gosto mesmo, gosto de um layout mais moderno, algo um pouco mais sofisticado, um aparelho, ou melhor, uma instalação de alta tecnologia, tudo isso pode entrar dentro do parâmetro de avaliação e de análise de uma prestação de serviço. Nós temos segundo elemento aí que compõe esse pacote de serviço, que são os bens facilitadores. O que seriam esses bens facilitadores? É o material adquirido ou consumido pelo comprador, ou itens fornecidos pelo cliente. Então, por exemplo, numa consulta médica, são os suprimentos médicos disponíveis nessa consulta. No caso de a prática de um esporte como o golfe, seriam os tacos de golfe sendo disponibilizados. Então, se você vai usufruir de um serviço de alimentação em um restaurante, seria o talher, o prato, a bandeja. Então, se você busca um restaurante mais sofisticado, você, obviamente, espera que esses bens facilitadores também sejam mais sofisticados, uma taça de cristal para você tomar o vinho, você tem um talher ali mais sofisticado para você usufruir e desfrutar daquela alimentação. Então, observe que esses elementos compõem aí toda uma estrutura de prestação de serviço e devem ser bem gerenciados, e o empreendedor, o empresário da empresa prestadora de serviço deve saber escolher aí conforme o público o qual ele deseja atingir com essa prestação de serviço. E ainda, nós temos também as informações. O que seriam essas informações? São as informações que o próprio consumidor oferece para aquele estabelecimento, para aquela empresa prestadora de serviço, ou por base também de dados para dar condições a essa empresa, ao prestador de serviço, de certa forma, entregar um produto ou entregar aí essa prestação de serviço, que é um produto de prestação de serviço, entregar de uma maneira um pouco mais personalizada, customizada, com informações relevantes para atender mais plenamente aquele cliente. Então, um prontuário médico, então você tem lá várias informações relacionadas àquele paciente. Então, informações relacionadas ao assento disponível no avião. Então, vamos supor, você compra lá a passagem, mas você não tem essa informação inicialmente, aí na hora do check-in você consegue visualizar essa informação e poder escolher, e às vezes até mesmo pagar por aquele assento no local que é de sua preferência. Por exemplo, no serviço de entrega de produto, então, às vezes, você contrata uma empresa para fazer essa entrega de produto e você tem lá todo um sistema tecnológico pelo aplicativo, você consegue verificar o status de entrega, se o produto já está no centro de distribuição, se o entregador já saiu para realizar a entrega. Às vezes você consegue acompanhar em tempo real quais foram as movimentações desse produto até chegar ao destino final. Então, é uma gestão de informações também dentro dessa composição do pacote de serviços. E ainda, nós temos os chamados serviços que são explícitos para o cliente. Então, quando a gente trata aí, por exemplo, de uma entrega de produto, que foi o nosso exemplo anterior. Então, isso é algo muito explícito, é você tirar o produto do ponto A para o ponto B, tirar o produto de uma cidade e levar para outra cidade. Então, é algo explícito aí. Então, é um benefício facilmente sentido pelo cliente, ou características intrínsecas de um serviço. Então, alguns exemplos.
É ausência de dor após a restauração de um dente, então é algo explícito, o cliente espera isso. É o tempo de resposta a um chamado, então é algo que é muito fácil identificar, porque é aquilo que você espera. Você vai no salão de beleza, você espera um corte específico do seu cabelo. Então, é algo explícito, que você demanda por aquele serviço e aquele serviço faz uma determinada entrega. Então, é algo muito evidenciado e é algo fácil de identificar. No entanto, nós temos um outro elemento que faz parte do pacote de serviço, que a gente chama dos serviços implícitos, que são esses chamados benefícios psicológicos que o cliente pode sentir apenas vagamente, ou alguma característica extrínsecas do serviço. Então, a gente consegue, de certa forma, entender esse tipo de serviço quando uma empresa ela tem um histórico de confiabilidade na prestação desse serviço e o cliente escolhe essa empresa porque fala, não, é uma empresa já confiável, é uma empresa que já tem um histórico de mercado, não tem nenhuma ocorrência que, de certa forma, desabone a prestação de serviço dela, então eu sinto mais seguro em consumir o serviço dessa empresa, em virtude de todo esse histórico, em virtude de elementos aí que geraram no cliente uma confiança para que ele pudesse consumir o produto específico de uma empresa tal. Então, por exemplo, saber que um dentista é formado em uma universidade de renome, isso pode trazer mais confiança, mais tranquilidade, algo relacionado a elementos psicológicos por parte do cliente. Sensação de segurança ao viajar em uma companhia aérea que às vezes nunca tenha tido nenhum tipo de registro de acidentes aéreos. Então, isso pode gerar também, implicitamente ao cliente, uma sensação de segurança. E é algo que é difícil de quantificar. Então, as empresas, elas adotam esses elementos, obviamente, dentro do seu pacote de serviço, mas alguns elementos são implícitos, algo mais complexo para que essas empresas consigam, de certa forma, mensurar. Observem, pessoal, que para gerenciar o serviço, vocês têm que entender, primeiramente, que tipo de serviço que vocês estão prestando, que vocês vão entregar para o cliente e o que esse cliente, o que esse consumidor valoriza no serviço. Então, observe, ele pode valorizar os aspectos relacionados às instalações. Então, a infraestrutura física, que a gente destacou lá, elementos de apoio. Então, a infraestrutura física pode ser um fator relevante para a tomada de decisão desse cliente. No entanto, o cliente ele pode valorizar todos os equipamentos que estão ali disponíveis para aquela prestação de serviço. E isso pode ser o elemento que vai gerar aí a ação do cliente escolher por uma empresa prestadora de serviço a outra. E ainda, o cliente ele quer, de certa forma, que as informações que ele passou sejam traduzidas num serviço que vai atender a sua necessidade, que vai atender o seu desejo. E isso acontece também tanto com o serviço explícito, o cliente quer aquilo sendo prestado e aquilo é o que mais importa para ele, mas alguns clientes falam: olha, o que importa para mim já está sendo prestado, mas os valores além daquilo que eu espero com a prestação de serviço, eu considero como algo relevante, o que me levou aí a contratar uma empresa prestadora de serviço e não a outra, porque ela tem muito serviço implícito àquela prestação de serviço principal, aquela prestação de serviço, de certa forma, elementar que a empresa, de certa forma, ela consegue oferecer dentro do mercado. Então, dito isso, esses são os pacotes aí que a gente fala que são os pacotes que estão embutidos dentro de uma prestação de serviço. É algo relevante considerar dentro da proposta de gestão de serviço. Então, o prestador de serviço precisa considerar todos esses elementos aí e, sobretudo, o que o cliente valoriza dentro desse conjunto de elementos para a sua tomada de decisão. Pessoal, então é isso. Desejo uma boa noite a todos. Até a próxima.